Terminou, né? Remo 1, Internacional 1. E vou falar o que, rapaziada? Final de jogo aqui, a torcida mandando o Osório para aquele lugar, né? Merecidamente. E eu vou dizer uma coisa, Tonhão. Vai ser isso aí até esse cara ir embora, mano. Vai ser, se você acha que domingo vai ser diferente, que domingo contra o Paysandu ele vai botar lateral na lateral, ele vai botar zagueiro na zaga, ele vai botar atacante no ataque, você tá muito enganado, meu amigo. Enquanto esse cidadão tiver aí, vai ser isso, pô. Vai ser isso, time mal escalado, invenções, Remo tomando sufoco. Todo jogo o Remo toma sufoco, todo jogo. Não interessa o nível do time. Pode ser um Internacional, pode ser um Atlético Mineiro, pode ser um Cametá, pode ser um Matuna. Todo jogo o Remo toma sufoco, mano. E mais uma vez o Remo não perde um jogo por pura sorte. Mas até quando a gente vai ter essa sorte? Até quando a gente vai ter sorte? Até quando a gente vai contar com a sorte aqui, cara? Ali o jogo acabou, ó. O jogo acabou, os jogadores estão ali, jogadores do Inter indo embora, né? Patrick de Paula morto com farofa, ele mantém um cara em campo. Aleph Manga morto, só temos o Aleph Manga. O Jajá até deu uma boa impressão aí nessa estreia dele, mas... O Brian Cufré, gente, eu tinha a impressão de que o Brian Cufré era gordo. Olha aí, a torcida aplaude o time. A torcida aplaudindo o time, ó. Sabe por quê? Porque o torcedor sabe que o time não é ruim, mano. O torcedor sabe que esse time pode entregar mais. O torcedor do Remo sabe disso. Ninguém é maluco. O único maluco aqui é esse técnico. É o único que é doido. Porque todo mundo que tá aqui no estádio viu que esse time pode entregar. Só que com esse técnico aí é difícil, irmão. Com esse técnico aí, a gente vai brigar pra não cair. Aliás, a gente tá rebaixado com esse técnico. Porque a gente não soma 45 pontos com esse treinador. A gente tem 2 clássicos agora contra o nosso filho. Depois, a gente tem o Fluminense aqui de novo. O Fluminense é muito melhor que o Internacional, não há dúvidas. O time do Inter é um time fraco também. E mesmo assim, hoje, se teve um time que mereceu ganhar, foi o Inter, não foi o Remo. E esse treinador vai continuar aí. Esse treinador patético vai continuar aí. Sabe por quê, rapaziada? Porque o Tonhão vai ficar escondido atrás dele. Enquanto isso, o Manuelzinho Ribeiro tá indo na Liberal falar merda, como sempre. Só fala merda, Manuelzinho Ribeiro. Vai embora do Remo, cara. Porra! Enquanto isso, Tonhão, se esconda atrás do treinador. Porque se o Remo perder o título pro Paysandu, a culpa é sua, Tonhão. A culpa não vai ser desse técnico. Esse técnico é horroroso, todo mundo já sabe. Se o Remo perder esse título, a culpa é sua. Então faça o que tem que ser feito. Manda esse cara embora. Amanhã. Pô, o Kaique Almeida é horroroso, cara. Ele insiste no cara. O Léo Andrade é pior ainda. E ele insiste no cara. Pô, o lateral, o Cufré, tá gordo. Eu entendo. Mas ele gordo é melhor que esses dois na esquerda. E ele mantém o cara lá, pô. Ele mantém o cara lá. Então, rapaziada, ou a gente ou esse presidente toma uma atitude, ou a gente vai perder o título para um time horroroso que é o time da Mucura. Inadmissível, cara. Porque se eles têm uma chance, é esse treinador aí que é a chance deles. Meu pai do céu, mano, que treinador horrível. Horrível. Aí ele fica sentado no cooler lá. Ele fica sentado no cooler, olhando, né, a morte da Bezerra. Não, vou esperar tomar um gol aqui pra mim botar o cara. Não, teve que o cara se machucar, mano, pra ele botar o lateral. Ele não ia botar o lateral. Brigou com o Sávio, que é outro idiota também. Foi falar merda do cara. Se tivesse ficado na dele, tava jogando hoje. Mas não, foi falar besteira do cara. Aí, quem sai prejudicado nessa história é a gente. Por quê? A gente não joga com lateral, fica tomando sufoco o jogo todo. Aqui tomamos sufoco no primeiro tempo. O jogador que ele põe entrega gol. É isso, cara. E vai continuar isso. Até esse técnico ir embora, vai continuar isso. Não acredite que domingo vai ser diferente, ele vai botar um time correto em campo. Não, que ele vai fazer uma merda. É certeza. E, cara, jogo clássico é detalhe.
O jogo de hoje foi detalhe, mas foi contra uma Internacional, que não tem rivalidade nenhuma com a gente, né? O Inter não tem rivalidade com a gente. Mas, né? Mas a gente sabe, ó, o cara tá ali gravando ali, ó. Mas a gente sabe, cara. A gente sabe que o time pode entregar mais, o time pode produzir mais. O Remo pode jogar melhor. O Remo pode ganhar os jogos, que é o mais importante. Mas com esse técnico aí, parceiro, não vai ganhar. E você, Tonhão? Eu já sei qual é a sua tática. Você vai querer que esse técnico perca o título para você mandar ele embora. Mas a gente sabe, se esse técnico perder o título para Mucura, a culpa é sua. A culpa é exclusiva sua, Tonhão. Sua. Você pode mandar esse técnico embora. Você não está mandando ele embora porque você não quer. E a gente sabe disso. Vamos lá para outras análises. Rangel, uma eternidade para cobrar tiro de meta, para sair com a bola, medo de sair no gol, né? Vai ficar com uma nota 5 aí, cara. O João Lucas, eu sou um cara, vocês sabem que eu sou um cara que eu sempre falo aqui do cara quando o cara joga bem e quando o cara joga mal. O João Lucas hoje foi um dos melhores jogadores do Remo em campo, porque ele correu o jogo todo, ele se esforçou o jogo todo. É um jogador limitado, a gente percebe, mas tem raça. João Lucas, nota 8. O Marlon é o nosso melhor zagueiro, disparado, não há dúvidas disso. Marlon é o nosso melhor zagueiro. O cara é um dos caras mais seguros do time, sabe? E o Marlon jogou, foi um dos melhores aí, vai ficar com nota 8 também. Léo Andrade é uma piada, cara. Esse Léo Andrade é uma piada de mau gosto. Nós 0 pra ele. Kaique Almeida na zaga tava mal, quando foi pra esquerda matou mais ainda. Então 0 também. Aí no meio de campo, inexplicavelmente, né? Ele deixa só o Pico e o Patrick de Paula. Não acho, o Pico fez o gol inclusive, então o Pico vai ficar com uma nota 9. E aí, mano? E aí? Então assim, e a gente tá aqui, cara, aqui ó. Salve, Lil Roma aí. Tamo junto. Fiel, tá ligado? Ei, esse técnico tem que ficar no Remo ainda, cara? Saí fora faz tempo já, mano. Aí é barril, mano. Perdendo o gol no final aí. Meu caralho. A gente não perdeu hoje por sorte também, mano. Porque os caras meteram bola na trave no final aqui, foi. Pô, satisfação aí. Valeu, conhecer, mano. Te acompanho desde o começo do canal aí. Então, rapaziada, o Pico, né? Fez o gol, nota 9 aí, 10 pro Pico. Acho que o Pico jogou bem pra caramba hoje. É um jogador diferente, a gente sabe disso. O Patrick de Paula não foi mal. Não acho que o Patrick de Paula tenha ido mal no jogo. Mas ele cansou, gente. E o cara manteve o cara aí. Então uma nota 7 pro Patrick de Paula. O Bueno, quando o Bueno tem gás, ele entrega alguma coisa. O Bueno morre no segundo tempo e ele não consegue mais fazer nada mais. Então, Vitor Bueno aí vai ficar com nota 6, né? O João Pedro é só briga, só luta em campo. Qualidade a gente sabe, é um cara limitado também. Mas eu vou dar uma nota 6 pra ele, não acho que ele fez uma partida não. E o Manga, mais uma vez, um dos melhores em campo, né? Mais uma vez, puxando os contra-ataques, correndo. Ele se importa em perder o jogo, ele se importa em ver o time acuado, ele se importa. E aí é desse tipo de jogador que a gente precisa. Então pro Manga aí uma nota 9. Aí o Marcelinho, inexplicavelmente, ele botou o cara no jogo, né? Marcelinho não vinha jogando há muito tempo, hoje foi titular. Então Marcelinho nota 5 aí também, não vou falar muito não. Aí o Zé Wellison entrou, só fez merda o Zé Wellison. Totalmente desconexo da realidade, né? Inacreditável. 0, cara, 0. O Pikachu não fez quase nada, né? O Jajá, cara, foi uma estreia interessante do Jajá, né? Ele tem que ter mais minutos em campo. No reparo ele tem que ser titular o Jajá, porque ele é um jogador interessante, cara. Sabe, ele puxou um contra-ataque, quase ele mete um golaço ali. Mas precisa de mais tempo, né? Precisa de mais minutos em campo. Então já vai ficar com uma nota 8 aí pela estreia. Entrou o Zé Ricardo, que eu não entendo porque que o Zé Ricardo é banco, mano. Por quê que o Zé... Ó, os caras gritando ali, ó. Fora os olhos ali. E aí a gente pergunta, cara. Por que que o Zé Ricardo é banco nesse time, cara? Ele barrou o cara. O Zé Ricardo era titular e barrou o cara. O Zé Ricardo entrou, melhorou nosso meio. A gente começou a criar jogadas. O Remo começou a ser lúcido. Então pro Zé Ricardo aí uma nota 6 aí, cara. Quem mais? Tô esquecendo. O Cufré, né? O Cufré tem uma questão que eu quero saber. Se o Cufré for pior, e aí eu quero muito saber a sua opinião, porque eu não vi muita coisa dele não, mas ele é menos pior que o Léo Andrade, né? E o Kaique na esquerda. Então, se o Cufré é pior que o Léo Andrade e o Kaique Almeida na esquerda, Cufré,
Não é só você não tem só que ir embora do Remo, você tem que se aposentar do futebol, irmão. Porque esses dois são duas aberrações, cara, na esquerda. Na zaga já são meia boca. Na esquerda, meu amigo. Por favor, né? E pra esse treineiro aí, zero, cara. Esse Pardal, zero. Manuelzinho Ribeiro, Tonhão, se unam hoje. Conversem com todo mundo. Demitam esse cara e contratem um treinador pra amanhã. O novo treinador tem que chegar amanhã. Que aí ele tem a quinta, a sexta e o sábado pra pelo menos organizar. O Remo não é um time organizado em campo. E é isso que deixa a gente puto. Se organizar o time no domingo, cada um no seu quadrado, a gente ganha da Mucura, cara. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, com esse cara continuar aí inventando, a gente tem um risco de perder, cara. Mas um risco muito alto de perder. Porque os caras vão jogar com raça. E eles são organizados. O Inter é organizado. O Cametá é organizado. Né? O Águia é organizado. Só o Remo que não é organizado, pô. Só o Remo que não tem organização. Então, tem que mandar esse treineiro embora amanhã.